Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 19. Lembrando que nós estamos em uma série de exposições, nas 3 cartas de João. Nós já passamos da metade da primeira carta, né? E hoje vamos dar continuidade a uma série de reflexões em que João vem falando sobre o amor entre os irmãos. Basicamente, ele vem trabalhando sobre como o amor aos irmãos também está associado com a nossa certeza da salvação. E eu queria que a gente lesse, então, esse texto que nos está proposto nessa manhã, para que, então, possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Leiamos. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Senhor, nós oramos no Senhor nessa manhã, Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor comunique aquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo, Pai, nessa manhã. Pai, que o pregador nessa manhã seja um instrumento em tuas mãos, que por tua graça, tua misericórdia, o Senhor venha comunicar o teu evangelho aos nossos corações, e os nossos corações, Pai, sejam uma terra fértil para a tua palavra, que frutifiquemos na tua palavra, Pai. E possamos, Deus, sair dessa manhã, Pai, seguros, confortáveis, Pai, confortados, na certeza de que somos seus filhos. Assim eu oro ao Senhor, Deus, e peço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, algo que passa pelo coração e a mente de alguns cristãos, não os daqui da Missão 1618, mas só o pessoal lá de fora, uns outros crentes aí, é às vezes a insegurança, a incerteza a respeito de serem salvos ou não. Né? Muitas pessoas ao longo da sua vida se questionam, será que realmente eu fui convertido? Será que eu permaneço na fé ou não? Será que eu apostatei da fé? E o texto que nós temos diante de nós nessa manhã, João, ele vai nos mostrar um caminho de segurança e tranquilidade diante de Deus, que nos dá garantia de que permanecemos em Deus, de que somos da verdade, de que pertencemos a Deus, de que realmente nascemos de novo e continuamos no caminho do Senhor e não nos perdemos nesse caminho. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Como viver com segurança em Deus. Como viver seguro diante de Deus. E nós vamos ver, pelo texto dessa manhã, que 3 coisas são necessárias. Um exame do coração, uma oração confiante e permanecer no mandamento que o Senhor nos ordenou. Então vejamos. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele, tranquilizaremos o nosso coração. João, ele começa esse trecho fazendo uma associação com o que ele falou logo anteriormente. Vamos ver versos 16 ao 18, o que ele diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato
e de verdade. Então veja, semana passada, tanto o Tiago pela manhã quanto o Emerson à noite, expuseram esse texto para nós e falaram sobre a importância de expressarmos o nosso amor pelos nossos irmãos, não só em palavras, mas em atitudes concretas, em atos, em coisas factíveis, que as pessoas possam perceber e ver que isso é real, que não é só a palavra jogada ao vento. Mas aí João continua o raciocínio dele dizendo, olha, vocês não só devem fazer isso, mas como ao fazer isso, vocês saberão que são da verdade e tranquilizarão o coração de vocês. E aí tranquilizar o coração aqui não é só uma questão interna, mas é tranquilizar o coração diante de Deus. E a gente vai ver isso aqui ao longo do texto. Mas veja, ele então vai dizer, olha, nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Quando nós amamos os irmãos, não só de palavras, mas de fato, de ações práticas, concretas. Assim nós podemos saber que somos da verdade. E ser da verdade aqui, como já foi exposto anteriormente, mas vale a pena retomar, é ser nascido de novo, ter sido feito filho de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é ser da verdade. Porque, veja, naquela época, os gnósticos diziam para as pessoas que elas tinham que ter um certo conhecimento que não estava acessível a todos os cristãos. Então, quem era da verdade mesmo tinha que ter esse conhecimento. Aí João está dizendo, não, quem é da verdade, na verdade, vive de outro modo. E aí, nesse ponto aqui, ele vai dizer, olha, quem é da verdade, ama o seu irmão, não só de palavras, mas de ações concretas. Então, se você quer saber se você pertence a Deus, se você nasceu de novo, olhe para o seu relacionamento com o seu irmão. Esse é o exame que você deve fazer no seu coração. Esse é o primeiro, é a reflexão que você deve ter para si. Poxa, está em dúvida? Olha como você tem se relacionado com os seus irmãos. Você tem amado essa pessoa que está aí ao seu lado? Os irmãos que frequentam a mesma igreja que você, que está ali no GCs, que estão ali nas atividades, você tem demonstrado amor, se envolvido com essas pessoas, o seu amor não é só de palavras, é de ações concretas, você realmente toma passos visíveis, faz coisas concretas para mostrar esse amor para esses irmãos? Então você já tem uma evidência muito forte de que você nasceu de novo. E isso, quando a gente fala sobre amar os nossos irmãos, veja, não se engane. Não diz respeito só àquelas coisas que a gente faz com o coração alegre, leve, tranquilo. Muitas vezes, amar vai ser pesaroso. Amar vai ser um desafio mesmo. Por quê? Porque vai exigir que eu tenha em mim a mesma disposição e atitude que Jesus teve. Que é o quê? Jesus, lembrando lá de Filipenses, Jesus, sendo Deus, se humilhou, assumindo a forma de servo e se entregou para que nós pudéssemos viver. Então, amar o meu irmão vai exigir de mim uma entrega que, por vezes, vai ser uma entrega humilhante mesmo. Que eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas, dos meus interesses, das minhas vontades, das minhas prioridades, a fim de promover o bem para aquele irmão. Às vezes eu vou ter que abrir mão do meu conforto para poder promover o bem para o meu irmão. Então, quando eu estou em dúvida diante de Deus, se eu estou andando no caminho dele, eu devo sondar meu coração. Eu tenho amado os meus irmãos? Eu estou vivendo uma vida de conforto, de aparências, com relacionamentos superficiais? Porque se você, ao sondar o seu coração e perceber que você tem amado seus irmãos, então você pode se tranquilizar diante de Deus. E veja, cabe aqui uma colocação que tem tudo a ver com o verso 20 do texto, porque João diz, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Eu vou desenvolver um pouco mais o texto, mas primeiro eu vou abrir um parênteses aqui. É que, ao se examinar, ao refletir sobre como anda o seu relacionamento com o seu irmão, você pode perceber o seguinte: eu amo, mas eu sei que eu não amo como eu deveria amar. Compreendeu isso aqui? Eu amo, mas não é o amor idealizado pelas Escrituras.
eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho resistências. Tem áreas da minha vida que não dá, tem pessoas que eu tenho um pouco mais de dificuldade com elas. Se você chegar a essa conclusão, é preciso então você considerar o que João está falando aqui. Porque João vai dizer, né, que o nosso coração ele pode nos acusar, mas Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aí existem, pelo menos na tradição cristã, duas interpretações a respeito desse texto. Uma mais ligada a Lutero e uma outra ligada a Calvino. A primeira interpretação, mais ligada a Lutero, vai dizer o seguinte: se o nosso coração nos acusar e dizer, você não ama seu irmão como você deveria, você deve lembrar que Deus é mais misericordioso do que você é, inclusive para te julgar. Então, você deveria olhar para isso, perceber, realmente eu não amo como eu deveria amar, mas pela graça de Deus, eu já amo em algum nível, e Deus é bom o suficiente para me fazer amar ainda mais meu irmão. Beleza? Essa é a primeira interpretação. A segunda, já ligada a Calvino, vai dizer o seguinte: se o coração de você te acusa, lembre-se e fique atento. Por quê? Porque Deus é mais justo do que você. Então Ele pode te julgar com maior severidade do que o seu próprio coração pode te julgar. Então talvez você está dizendo, eu falo, mas nem tanto, mas você deveria estar mais preocupado. Nossa, eu falo muito. Isso é sério, é grave diante de Deus. E veja, todas essas duas interpretações são verdades a respeito de Deus. Falam a respeito de verdades a respeito de Deus. E como então a gente lida com isso? Eu prefiro ficar com uma interpretação que considera os dois pontos, mas que dá mais proeminência para a misericórdia de Deus. Mas por que isso? Por causa de Êxodo 34, eu queria que vocês lessem comigo. Êxodo 34, a partir do verso 5. Ele narra o Deus se apresentando a Moisés. Moisés, ele sobe ao monte para falar com Deus, e ele pede a Deus para ver a Deus. Olha, eu quero te ver, quero ver sua face, está diante de você, e Deus fala para Moisés, olha, você não pode me ver face a face, porque nenhum homem pode me ver face a face e viver. Mas eu vou dar um jeito e eu vou poder me apresentar a você. E é isso que o texto está narrando para nós. E aí no verso 5 diz, olha, o Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso é o próprio Deus falando a respeito de si para Moisés. O que ele está dizendo? Eu sou tardio em irar. Ele vai dizer, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Inclusive, essa palavra que é traduzida aqui como misericórdia, o equivalente dela em grego é o que vai aparecer no Novo Testamento como graça. Compreende? Então, graça e misericórdia são equivalentes aqui. Que guarda a misericórdia, ou podemos dizer a graça, em 1000 gerações. Mesmo que não inocenta o culpado. E aí ele visita o pecado do pai no filho até a 3ª e 4ª geração. Olha a proporção. Deus tem 1000 gerações de perdão e 3, 4 gerações de juízo.
Deus está dizendo para Moisés, olha, eu tenho mais interesse em perdoar o ser humano do que em julgar, em condenar. Mas ainda assim, eu julgo e condeno. Compreende isso aqui? Então, o que isso nos ensina a respeito do caráter de Deus? Que aquele que se vê em condição de pecador, e aí, para o nosso contexto aqui, aquele irmão que faz o autoexame e fala assim, Senhor, realmente, eu não tenho amado os meus irmãos como eu deveria. Deus está olhando para essa pessoa e fala, eu sei. E aí essa pessoa fala assim, então me perdoa, eu quero amar os meus irmãos como o Senhor me ordena a amar. Deus fala, perdão concedido, amor derramado. E Ele nos dá a capacidade de amar os nossos irmãos. E aí eu gosto sempre de lembrar de uma música da Oficina, que fala assim, peço forças, vejo luta. O que quero, não recebo. Ou será que não percebo? Porque às vezes a gente pede a Deus isso. Senhor, nos ensine a amar o nosso irmão. A gente acha que milagrosamente ou instantaneamente vai ter amor ali disponível e tal, e eu vou acordar no outro dia e tudo aquilo no meu irmão que me incomodava já não vai me incomodar mais. Mas às vezes a resposta que Deus vai te dar para a sua oração é trazer aquele irmão com aqueles defeitos, com aquelas dificuldades que te incomodam e fazer que vocês fiquem juntos muito tempo lidando com as dificuldades. E ali, nesse processo de se relacionar com o seu irmão, que você vai aprendendo a amar ele. Se abrir mão das suas vontades, dos seus interesses, e aprender a buscar o bem para aquela pessoa, mesmo com aquelas dificuldades que você encontra e vê na vida dela. Porque não se engane, os irmãos veem as dificuldades na sua vida também. Você não é o alecrim dourado que não tem problema nenhum não, meu amigo. Muito pelo contrário, seus irmãos têm que lidar com os seus pecados, com as suas dificuldades. Cada um de nós temos que nos lembrar disso. Que se não for o amor e a misericórdia do meu irmão para comigo, também não existe relacionamento, não. Compreende isso aqui? Então nós podemos crer que o nosso Deus sabe de todas as coisas, vê todas as coisas e está interessado em nos perdoar e nos dar a capacidade de amar uns aos outros. E isso não faz da gente mais ou menos filhos de Deus. Muito pelo contrário, isso nos dá tranquilidade. Nós podemos tranquilizar o nosso coração diante de Deus, porque uma vez que eu fiz esse autoexame e percebi que eu não estou vivendo como Deus queria que eu vivesse, eu posso confiar no caráter de Deus para me capacitar a viver do modo que Ele deseja que eu viva. Então eu posso tranquilizar o meu coração diante de Deus. Uma vez que eu reconheço os meus pecados, confesso eles e busco em Deus uma nova vida. Não pela minha capacidade, não pelo meu muito fazer, mas porque aquele que me chamou a obedecer o mandamento é o mesmo que me dá a capacidade de obedecê-lo. Amém? E aí, olha que interessante, João vai associar esse autoexame a orar confiadamente em Deus. Por que isso? Veja, uma vez que eu fiz esse autoexame no meu coração e percebi as fraquezas em mim, mas eu sei o Deus a quem eu estou orando, a quem eu estou buscando, eu posso orar com confiança. Mesmo sabendo que eu tenho os meus defeitos, os meus problemas, ir lá nele e falar, pai, eu preciso disso. E confiar que ele vai ouvir a minha oração. Que pai aqui, por mais que o seu filho tenha aprontado durante a semana, tenha desobedecido, você tenha ter corrigido ele, colocado ele de castigo, sei lá o quê, ter que aplicar alguma punição nele, ao chegar no outro dia pela manhã, vai negar ele café da manhã. Nenhum pai, pelo menos não alguém, né, em sã consciência. Pode ser que uma exceção, alguém com algum distúrbio, com alguma coisa, seja louco, maluco disso, pode acontecer. Mas pessoas normais, por mais que o filho erre, cometa os seus erros, você não vai privar ele do alimento, você não vai privar ele de uma casa, de um banho, você não vai privar ele até do seu amor.
né? Eu posso falar da minha experiência com o Benjamin. Quantos outros pais já não tiveram essa experiência de você ali dar orientação, falar, ó, não faça isso, se você fizer isso eu vou ter que te corrigir e tal. E aí a criança vai lá, faz exatamente aquilo que você falou que ela não faz, para ela não fazer, você corrige, ela chora, ela esperneia, aí, sei lá, você colocou de castigo, você repreendeu ela fisicamente e tal, e aí terminou de fazer a repreensão ou o castigo, a criança vem correndo para você e te abraça. Que pai vai falar, não, sai para lá, ó, não. Só alguém louco, mas nós aqui sabemos que não é assim. Quando você repreendeu seu filho, você corrigiu ele ainda vem te abraçar, o que você faz? Você abraça, você acolhe, você reafirma o seu amor para o seu filho. Da mesma forma, a gente, uma vez que fizemos esse autoexame, percebemos, olha, eu não amo meu irmão como eu deveria, mas eu sei o Deus em que eu creio, eu conheço o caráter dele, eu posso ousadamente chegar diante dele, porque é isso que João está dizendo, ó, no verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então veja, tem quem vai fazer esse autoexame e vai falar, não, eu estou amando meus irmãos como o Senhor deveria, como o Senhor pediu para que eu fizesse. E essa pessoa já está confiante. Mas se você chegou no ponto de entender que não, mas passou por esse processo de se arrepender, sabe quem é Deus, sabe que Ele pode te capacitar, você pode chegar confiante diante de Deus, sabendo que seu coração não tem poder de te acusar. Você pode tranquilizar, ficar tranquilo com o seu coração e chegar confiante diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja, e é um paradoxo da vida cristã, né? Por um lado, nós somos chamados a viver de modo santo, perfeito. Por outro, nós temos que ainda conviver com as marcas do pecado em nossa vida. E ao mesmo tempo em que somos chamados a ser santos, a viver uma vida justa, nós ainda lidamos com o pecado, nós percebemos que ainda pecamos nessa vida. É o que Lutero chamou de simultaneamente justo e pecador. Eu fui justificado, já sou tratado como santo, e sei o caminho e a vida que eu devo viver, e Deus me chama a viver essa vida de santidade, mas ainda tenho que lidar com o pecado na minha vida. Eu ainda cometo pecados. E aí, como esse texto, então, se aplica à minha vida? Porque o que Deus deseja é que os seus filhos, o seu povo, entendendo e compreendendo qual é a vontade dele, buscando realizar ela, mas percebendo em si a incapacidade, se voltem para ele com o coração arrependido e quebrantado, buscando nele a solução para o seu problema, a capacidade de poder viver em harmonia com Deus, sabendo que ele é um Deus misericordioso, que perdoa o pecado, que perdoa a iniquidade. Compreendeu? E ao fazer isso, o que nós estamos realizando? A vontade de Deus. Então, olha como é interessante a vida do cristão. Ao mesmo tempo em que ele percebe que ele não consegue cumprir toda a vontade de Deus, ele ainda cumpre ela toda vez que ele entende que ele não consegue cumprir toda a vontade de Deus, mas busca em Deus essa capacidade. Entendeu isso aqui? Então, por isso, nós podemos confiar que Deus vai ouvir nossas orações e vai nos dar aquilo que precisamos. Porque não está na nossa capacidade, mas está no caráter daquele que nos chamou a ser filhos dele. E aí eu preciso fazer esse disclaimer aqui, né, essa observação. João, quando ele fala aqui no verso 22, que aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, ele está reproduzindo os ensinos de Jesus. Rapidão, gente, só um momento. Ele está reproduzindo os ensinos do Senhor Jesus. De que, por exemplo, no próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala em que
se nós pedirmos a Deus, nosso Pai, Ele nos dará tudo o que nós necessitamos. Né? Ele usa até, conta uma parábola dizendo, ó, vocês sendo pais, sendo maus, né, por um acaso dariam algo ruim para os seus filhos? Imagine Deus, que é bom. Só que aí algumas pessoas leem isso e falam assim, não, então beleza. Eu posso pedir para Deus tudo o que eu quiser. Realmente, de modo geral, você pode pedir para Deus tudo o que você quiser. A questão, tudo que você pede convém? Tudo que você pede está alinhado com a vontade de Deus? Porque aqui tem uma coisa bem interessante. Ele está falando sobre guardar os mandamentos de Deus. E nos versos posteriores, ele vai falar sobre qual mandamento que é esse que nós temos que guardar. E ele, usando também de outros ensinos, João, usando outros ensinos de Jesus, ele vai falar sobre 2 mandamentos, só que ele vai modificar o primeiro e vai conservar o segundo. O primeiro mandamento que Jesus ensina aos seus discípulos a guardar é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e entendimento, citando ali Deuteronômio capítulo 6. E o segundo é esse, que amem uns aos outros como a si mesmo. Só que a gente já viu nas exposições nessa carta, que esse segundo mandamento, de amar ao próximo, não é mais como a mim mesmo, é como Jesus me amou. Então ele já modificou. Só que aqui agora João modifica o primeiro mandamento, que é o mandamento que Jesus apresenta nos evangelhos, dizendo, olha, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com sua força. João aqui vai modificar dizendo, creia no nome do Filho de Deus. E é interessante que ele usa a expressão nome, porque ele poderia simplesmente dizer assim, creia em Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele vai usar a expressão nome. E a ideia de nome tem tudo a ver com o ensino de Jesus sobre oração. E não só isso, sobre os pedidos a Deus. Porque Jesus ensina os discípulos a orarem a Deus no nome dele. E o orar no nome de alguém é orar sobre a autoridade de alguém. É como se você fosse membro de um exército, e aí você recebesse uma ordem do general para fazer determinada coisa. E aí, ele te desse a seguinte instrução, olha, você vai até determinado local e vai fazer tal coisa para mim. E quando te perguntarem por que você está fazendo isso, você vai dizer, porque o general me mandou. Compreendeu? É como se ele dissesse assim, você vai estar pedindo no meu nome. E aí, quando nós observamos o ensino de Jesus sobre orar no nome dele, orar no nome de Jesus é pedir a Deus tudo aquilo que é necessário para que eu comunique o Evangelho e socorra o necessitado. É isso que está nos ensinos de Jesus no Evangelho. Se você quiser, volta lá, principalmente no Sermão do Monte, lê todo o Sermão do Monte e você vai perceber isso. Mas não só isso. Em João, quando Jesus fala sobre isso também, você vai perceber que é isso. Que é orar no nome de Jesus, é pedir a Deus a capacidade de cumprir aquilo que Jesus enviou seus discípulos a fazerem. Que é o quê? Comunicar o Evangelho ao mundo. Então, quando João está falando sobre orar a Deus confiadamente, que nós vamos receber tudo aquilo que pedimos a Ele, porque cumprimos os seus mandamentos, é tudo aquilo que é necessário para que a gente ame o nosso irmão. Compreendeu isso aqui? Então eu posso ousadamente chegar ao trono da graça de Deus e pedir, Senhor, me dê amor ao meu irmão, porque Deus vai me dar, porque é isso que Ele deseja que eu faça. Então, olha, Senhor, eu tenho dificuldade com fulano lá. Fulano, meu Deus do céu. Só a graça. Só a graça mesmo. Por isso que eu estou aqui para te dar a graça. Entendeu? E aí, você ora a Deus pedindo, Senhor, me dá a graça de amar aquele irmão. Deus te dá a graça. Aí você pede a Deus, Deus, me dá a graça de ser um irmão amável também. E Deus te dá. Compreendeu? Você pode confiantemente chegar diante de Deus, crendo que Ele vai ouvir as suas orações como um pai, diante de um filho que sabe que errou, sabe que fez errado, mas
ainda assim pede ao pai, pai, me dá um pão, e o pai vai lá e dá pão a ele. E aí você ora a Deus, eu preciso disso, pai, para cumprir a sua vontade, para realizar aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Então Deus te dá, toma, está aqui. Então veja, quando então a gente entende isso, fazemos esse autoexame e podemos então orar confiantemente a Deus, nós podemos então ter certeza de que realizaremos e cumpriremos os mandamentos que o Senhor nos deu. E é o terceiro ponto do nosso sermão. Veja, verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então veja, eu já tinha adiantado a explicação do verso 23, que é isso. João nos apresenta 2 mandamentos. Crer no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amarmos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, primeiro mandamento, crer no nome do Senhor Jesus. Crer que o nome de Jesus tem toda a autoridade necessária para que a gente possa realizar aquilo que Deus nos chamou a cumprir. E o segundo mandamento, amar uns aos outros como ele nos ordenou. E aí já foi exposto aqui nessa série de sermões. Amar uns aos outros como Jesus nos ordenou é amar um ao outro conforme Jesus nos amou, dando a sua vida por nós. Então, isso aqui está bem claro. Mas aí no verso 24, ele vai prosseguir com o raciocínio e vai dizer, ó, que quem guarda os meus mandamentos, quem guarda os seus mandamentos, permanece em Deus. Isso tem tudo a ver com o ensino de Jesus também, e no Evangelho de João, Jesus fala sobre isso. Ele fala que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o nosso auxiliador, que nos ensinaria a guardar todos os mandamentos que ele nos ordenou. E não só isso, para que nós estivéssemos nele e ele em nós. É a obra do Espírito. A obra do Espírito, quando o Espírito Santo habita no crente, ele faz com que o crente seja um com Cristo, assim como o Cristo é um com o Pai. E veja, não à toa João conclui esse verso falando sobre o Espírito que ele nos concedeu. Ou seja, amar o nosso irmão é uma evidência da habitação do Espírito Santo em nós. E tem tudo a ver com o ensino de Paulo em Romanos 5,5, que diz que o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. E aí a gente pode compreender esse texto de 2 formas. Está falando do amor de Deus para conosco, mas o amor que Deus tem para com a humanidade em nós, para que nós possamos amar a humanidade também. Entendeu? Então, é como se, em Romanos 5, Paulo estivesse dizendo que o tipo de amor que Deus tem, ele colocasse no nosso coração. Compreendeu isso aqui? Então, João vai dizer que quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus. Permanecer em Deus aqui é um equivalente para ser da verdade. Lembra que ele começa essa perícope dizendo, nisto conhecemos que somos da verdade. Ser da verdade e permanecer em Deus são sinônimos. Quer dizer, olha, você é nascido de novo quando você cumpre os mandamentos de Jesus. Ou você pode ter a certeza, melhor dizendo, né? Você pode ter a certeza de que você é nascido de novo e que você está em Deus quando você cumpre os mandamentos de Jesus. Que é o quê? Crer no nome dele e amar os irmãos como ele nos amou. É isso que João está falando. Então veja, como viver seguro diante de Deus? Fazendo um autoexame do nosso coração. Temos amado o nosso irmão? Tendo feito esse autoexame, confiante no caráter de Deus, eu posso orar a Deus, confiando que Ele vai me dar capacidade de amar meu irmão. Então eu confio no caráter de Deus, que vai me dar a capacidade de amar meu irmão. E terceiro, eu tenho cumprido esses mandamentos, eu tenho visto isso na minha vida, eu tenho esse desejo de amar o meu irmão,
mesmo que eu ainda não ame como deveria, mas eu estou me esforçando nisso, eu tenho dentro de mim esse desejo de poder amar os meus irmãos, de estar envolvido com eles e poder contribuir com a vida deles e permitir que eles contribuam com a minha vida. Então, se eu consigo passar por essas 3 etapas, eu posso ter segurança de Deus, de que Deus está comigo, e o Espírito Santo permanece no meu coração e tem me guiado no caminho do Senhor. Então eu posso ter tranquilidade, eu posso ter paz com Deus. A gente cantou recentemente aqui na nossa igreja, né? Que segurança sou de Jesus. Mas você quer ter segurança? Saber que você é de Jesus? Olha, você tem amado seu irmão? O quanto de tempo você tem dedicado às pessoas à sua volta? E aí aqui, já caminhando para o final, eu queria trazer algumas reflexões para nós. Recentemente, nessa semana, né, eu sentei com os irmãos do nosso GC, pensando um pouco mais sobre o que tem acontecido, quais os rumos que a gente pode tomar, o que a gente pode fazer. E um irmão, muito sabiamente, ele fez uma ponderação e falou: pastor, o que eu vejo, na minha experiência nas outras igrejas, eu tenho visto aqui, é que tem irmãos que realmente estão envolvidos com a igreja. Eles se esforçam, mesmo com as dificuldades deles, mesmo com o tempo escasso, eles estão tentando. Eles se dedicam ao ministério, buscam estar nos GCs, se tem GCzão, vai no GCzão, se tem encontro de homens e mulheres, vai no encontro de mulheres, se tem acampamento, vai no acampamento, se tem conferência, está lá. É gente que está tentando, de alguma forma, manter relacionamento com os irmãos e viver a vida de igreja mesmo, querer ser edificado. Mas tem muita gente, pastor, que vive de modo superficial a igreja. E, honestamente, eu tive que concordar com aquele irmão, e é isso mesmo. Infelizmente, muitas pessoas vivem a vida de igreja de modo muito superficial, como uma espécie de consumidor. Eu vou lá, consumo o que eu quero, que me agrada, e beleza, volto para minha casa, e isso não tem nada a ver com a minha segunda-feira, e muito menos, então, com aquela pessoa ali que eu cruzei nos corredores da igreja. Quando, na verdade, quando Jesus vem, ele vem anunciando um novo reino, um novo jeito de ser gente. E é interessante, porque você lê lá o Sermão do Monte, já que eu citei ele aqui na nossa pregação, Jesus termina de falar as bem-aventuranças ali, e aí a gente poderia discutir aqui, são características daqueles que estão entrando no reino de Deus, são marcadores do povo de Deus. Poderia pensar em várias coisas. Mas Jesus termina de falar isso, ele fala sobre serem sal, essas pessoas serem sal e luz, seus discípulos serem sal e luz nesse mundo, e pelo modo com o qual eles viveriam, o mundo daria glória a Deus. Aí tem gente, e infelizmente eu creio que isso é fruto do nosso tempo, essa época que a gente vive em que a vida é muito atomizada e é muito individualista, cada um por si e Deus por todos, né? Tem que reproduzir isso na vida da igreja. As pessoas acabam reproduzindo isso na vida da igreja e tratam a igreja igual tratam o shopping. Eu vou lá, eu escolho o shopping que melhor me agrada, que tem as lojas, os departamentos que eu gosto. E aí, beleza, encontrei o shopping que eu gosto, eu vou lá uma vez por semana, faço minhas compras e volto para casa, tudo satisfeito. E não se enganem, muita gente faz isso com igrejas que são igrejas saudáveis. Eu creio que a nossa igreja caminha num caminho saudável, é uma igreja saudável. Mas muitas pessoas acabam fazendo da Missão 1618 o seu shopping particular. Tratam ela como uma lojinha que eu vou ali consumir um conteúdo que me agrada, ou um canal do YouTube, né? Eu vou lá, consumir o conteúdo que me agrada e pronto, volto para casa, pronto, eu frequento uma igreja saudável. Saudável o quê? Você não está se envolvendo com a vida de ninguém? Você está doente. Você está doente. Você não se envolve com a vida de ninguém, não deixa ninguém se envolver com a sua vida. Me desculpe, por mais que você ouça sermões saudáveis aqui na Missão 16:8, você está doente. Porque se você não se envolve com pessoas, não permite que pessoas se envolvam com você, você perdeu o seu tempo.
Você não entendeu o reino de Deus ainda. Porque é um reino. Um reino é feito de pessoas. Tem um rei, tem um senhor, tem uma vontade a ser feita. E pessoas cumprem essa vontade. Unidas. Jesus fala que ele está edificando uma igreja, uma reunião, uma assembleia. Ele não está levantando totens, único e exclusivamente. Ele não está levantando altares separados, não. Ele está edificando uma igreja, uma assembleia, uma reunião de pessoas. É ruim, é difícil, é desafiador. Você vai ser confrontado nos seus pecados, nas suas mazelas, mas é o que Jesus deseja para a sua vida. E se você é de Jesus, é uma coisa que você deveria desejar para a sua vida também. Permitir que as pessoas se envolvam com você e se envolver com a vida delas também. É ali que você vai ser exercitado no perdão, na misericórdia e no arrependimento. Então, você quer ter segurança diante de Deus? Saber que as suas orações são ouvidas? Que você está caminhando no caminho do Senhor Jesus? Se envolva com a vida da sua igreja. Se envolva com a vida dos seus irmãos. E permita que eles se envolvam com a vida de você.